Hi guys, welcome! Mais um vídeo para vocês, novamente mais um vídeo de desenho. Continuando essa série que a gente está usando os esboços. Como vocês podem estar vendo aí, a gente já está no terceiro esboço. Depois desse ainda vão faltar mais 5. E mais um esboço de um amigo meu que eu falei para ele me mandar um desenho. Só que como ele estava enrolando, eu falei que sabe, me manda o esboço aí que você fez que eu termino o desenho para você. E esse desenho que eu tenho que terminar para ele eu vou estar trazendo para vocês mais para frente também, junto com os outros esboços que a gente ainda tem que fazer. E se você está acompanhando essa série de vídeos que a gente está usando os esboços aí para desenhar, eu acredito que você já tenha entendido mais ou menos como funciona, né? Porque é bom você fazer esboço. E como eu disse, era algo que eu não fazia, eu acabei tendo que reacostumar. É por isso que eu fiz esses 8, como vocês viram atrás, né? Por isso que eu resolvi pegar eles e entender como que funciona, para assim conseguir fazer os desenhos mais precisamente, de forma mais precisa e de forma mais fácil também. Que vocês vão lembrar nos vídeos que eu não usei esboço, que eu ficava muito tempo apagando o desenho e fazendo de novo. Eu ia lá fazer uma coisa, eu não gostava, eu apagava, fazia de novo. Agora, pegando o costume de fazer esboço novamente, o que eu não gostar no esboço eu já posso consertar no desenho em si, no desenho final, na finalização. E isso já vai facilitar bastante. Aí, como vocês estão vendo novamente a dica que eu dei para vocês de fazer uma outra cor para se destacar do que você precisa, novamente usando isso para o olho. Que no vídeo anterior vocês viram que eu já usei a cor azul para destacar o esboço do olho, né? Destacar o esboço do olho, basicamente. Destacar o esboço do olho no desenho anterior, né? Eu utilizei a cor azul e dei essa dica para vocês de usar uma cor diferente, né? Aí eu resolvi fazer a mesma coisa, porque afinal o olho de Dragon Ball, desenhar com ele deitado, até em pé mesmo, é um pouquinho mais difícil de se fazer no digital. Quando você pega o costume, claro, vai ficando mais fácil, mas por enquanto, como a gente ainda está começando, ele é um pouquinho complicado de se fazer, então é por isso que eu comecei a fazer esses esboços de olho também. E novamente na cor azul, como eu falei, né, que vocês já viram que destoa ali do vermelho, né, já dá para notar a diferença, senão ia só ficar parecendo que eu tracei umas linhas ali, as linhas iam se embaraçar, ia ser mais complicado de enxergar onde estava o olho. Claro, ainda daria pra ver, mas vocês entenderam a confusão que ia fazer, né? Porque tem várias linhas vermelhas passando ali no meio do olho. Aí eu volto para a camada do desenho mesmo, boto a cor novamente preta, né? E passo por cima do esboço, já consertando os erros que tem no esboço, como vocês estão vendo. Que, por exemplo, ele tinha ficado um pouquinho, uma parte tinha ficado um pouquinho maior nessa parte aí da frente. Aí eu tentei deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho, até que deu um pouquinho certo. E os erros que tinha, tipo, ele esticar muito ou ficar muito grande que o outro, eu já fui consertando direto no desenho. Então essa é a vantagem novamente de se fazer o esboço, que é, como eu falei, é o que eu estou reacostumando. Porque aí eu já consertei os erros que tinham no esboço do olho, no caso. A sobrancelha é a parte mais fácil assim, de fazer dos personagens de Dragon Ball, porque a sobrancelha é basicamente um quadradão, não é tão difícil assim dela ser feita, né? Aí terminando o olho, que é a parte principal, a parte que eu já começo os desenhos pelo olho. Tem gente que começa ou pelo nariz ou pela boca, eu gosto de começar pelo olho, depois vem o nariz, depois a boca, especificamente nessa ordem. Fazendo um detalhezinho que eu vi que tem ali no desenho de referência, né, que essa voltinha na testa aqui, nos outros também tinha essa voltinha na testa, que um detalhe bem específico assim de Dragon Ball, né? Aí mais uma coisa que vocês vão ver aí na parte da testa. No esboço não tem essa elevação, né? Eu acabei não fazendo ela no esboço. E aí eu aproveitei que como no esboço não tinha, e no desenho final eu resolvi fazer essa elevação, porque ela é uma elevação que realmente aparece no desenho de Dragon Ball, na testa dos personagens. Então, como não tinha, eu decidi consertar esse erro de não ter fazendo ela, no caso. De não ter essa elevação, eu consertei o erro de não ter a elevação, colocando a elevação e assim consertando o erro. A boca até que é simplesmente fácil de fazer, ela não é tão difícil.
Eu fiz primeiro o queixo, depois deixei a parte assim mais redondinha, e depois vocês vão ver que eu vou dar um voluminho ali na boca, né, assim que nessa parte. Dou um voluminho aí na boca, que eu achei que ficou interessante, um voluminho separando a boca do queixo, né. O queixo eu fiz ele aí de uma forma que ficou um pouquinho errada, na minha opinião, pra mim pelo menos. Aí eu dei uma consertada ali pra ele ficar mais redondinho, que ele parece que ele dá uma arredondada, mas logo depois já fica chato de novo. Fazendo ali também a junção do osso da mandíbula, né? Aí depois que eu fiz essa curvatura aí pra mostrar onde mais ou menos termina o queixo, né? Mas depois eu estico essa curvatura mais pra frente. Eu não sei, gostaria de saber a opinião de vocês, se você está assistindo o vídeo até aqui. Você prefere o vídeo de forma mais explicada, explicando detalhadamente o que eu estou fazendo? Ou você prefere que eu só deixe, que eu converse um pouco, depois deixe vocês acompanhando o desenho e depois volto a falar, igual eu faço normalmente? Qual forma vocês acham melhor de vídeo? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês, simples de responder. Só coloca aí nos comentários qual você acha melhor, ou se vocês quiserem eu faço uma enquete disso. Mas eu quero saber a opinião de vocês para os próximos vídeos, qual vocês vão preferir. Que eu converse mais, que eu dê mais instruções do que eu estou fazendo, dê detalhes do que eu estou fazendo, ou se vocês preferem só ver o desenho mesmo com eu falando menos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E se você também está aqui até esse momento do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o canal com seus amigos. Se você não tem nada para comentar hoje, comenta só um oi que já ajuda muito. E eu espero estar ajudando vocês com esses desenhos, dando as dicas que eu consigo dar, né? Porque eu não sou um mestre em desenho, né? Ainda estou no aprendizado, basicamente. Que desenho você nunca é um mestre mesmo, você só vai aprendendo cada vez mais. E o que eu vou aprendendo eu tento trazer aqui para vocês para tentar ajudar também, né? E também, caso você queira aprender a desenhar, estarei deixando o link de um curso aí na descrição, o curso Método FAART. Estarei deixando o link dele aí na descrição e no primeiro comentário fixado, para que fique dos dois jeitos, fica fácil, né? Mas para quem quiser não olhar a descrição, só olhar os comentários, eu vou estar deixando ele lá, primeiro comentário fixado para vocês. Aí, como vocês podem ver, já tá pegando um pouco de forma o desenho, né? O desenho ele demorou para ser feito, os outros dois foram bem mais rápidos. Esse aí não foi 20 minutos, 20 minutos foi o tamanho do vídeo, porque eu ainda cortei, eu tive que fazer cortes, porque senão o desenho iria ficar com mais ou menos, o vídeo ficaria com mais ou menos umas meia hora ou 40 minutos de desenho. E isso eu acho que é meio chato pra todo mundo, na verdade, né? Porque acho que ninguém gosta de ver. Tá certo que tem gente que gosta de ver desenho, né? Tem gente que gosta de ver em tempo real, mas eu pelo menos acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no canal, quando querem ver um desenho, não querem ver um vídeo super longo. Acabou que esse vídeo ainda ficou longo, mas se fosse só o arquivo bruto estaria bem maior, para vocês terem uma ideia. O vídeo aqui, como eu tô vendo aqui, o tempo já deu, o vídeo total deu 19 minutos e 51 segundos, aliás. E se não tivesse os cortes, estaria bem maior do que isso. O vídeo seria mais grande, teria por volta do que eu falei, meia hora, 40 minutos por aí. E vou puxar agora a orelha. Eu fiz aquela partezinha de trás do pescoço que normalmente tem os desenhos de Dragon Ball, mas eu acho que eu fiz de forma meio errada, poderia ter puxado mais. A orelha aí eu tava pegando de referência o desenho aí do lado, né? Só que acabou que depois eu decidi apagar a orelha toda e fazer de novo ela mais simples. Nesse momento aí eu abri a página de camadas, porque eu fui pegar e deixar essa camadinha do esboço em vermelho aí um pouco mais clara, para eu conseguir ver onde que tava a orelha ali. Isso acabou não ajudando em nada. Aí foi por isso que eu fiz o que eu falei pra vocês, decidi apagar ela toda de novo mais pra frente e decidi apagar ela e fazer tudo de novo, só que de uma forma mais simples, né? Vocês vão ver que eu tentei vários jeitos e todos esses jeitos que eu tentei não me agradaram, ainda mais quando eu fui juntar o cabelo aí com a orelha, né? Mas essa primeira que eu fiz foi só pra
consegui fazer logo a parte que me interessava, que era a parte do cabelo pegando assim na nuca, né? Começando o cabelo, mas eu ainda fiquei um tempinho aí nessa orelha, como vocês podem estar vendo, né? Aí já são 10 minutos de vídeo, já foi para 11 agora de vídeo, no caso da gravação, que vocês podem estar vendo a bolinha ali em cima, contando o tempo. No final vocês vão ver que aquela bolinha ficou mais ou menos uns 20 minutos por aí. Isso porque o tempo que eu fiquei para dar 20 minutos foi o tempo fazendo no cabelo, que é a parte que eu não sei se eu falei para vocês, acho que não, né? Mas que na hora de fazer o cabelo eu tive que cortar o vídeo porque eu fiquei uma porrada de tempo fazendo o cabelo. Porque é um cabelo de Dragon Ball é difícil de fazer. Parece fácil, mas é difícil. Ainda mais quando você não tem o costume de usar o celular em uma certa posição. Se fosse no computador, no papel, seria mais fácil, mas né, cada um não dá seu jeito. Quem não tem cão caça com gato, já dizia o ditado. Aí já fazendo o que eu falei pra vocês, né, a parte assim de unção do cabelo. Poderia ter feito de uma forma diferente, agora que eu tô vendo, poderia. Mas, né, algumas coisas eu errei, mas pelo menos no próximo eu já sei o que eu errei e eu consigo consertar ele de forma mais fácil. E aí juntando o pescoço e pronto, essa parte eu já me livrei. Aí eu volto pra orelha, agora sim, quase que não sai. Mas primeiro eu tento pegar ali, fazer a ligação com o cabelo, né? Ligar a costeleta aqui, se não me engano que é o nome. A costeleta com o cabelo, puxando ele da testa, né? Eu apaguei o traçozinho que tava ali, porque esses traçozinhos a maioria das vezes me incomodam. Aí vocês estão vendo que a orelha ela tá bem feia, vamos ser sinceros. A orelha tá realmente bem feia. Aí já puxando o cabelo pra testa, ele ficou bem torto assim, só que minha preocupação nessa hora não era que ele ficasse bonito direto, era só pra eu ter uma noção de como que ia ficar. Aí eu puxei a partezinha que conecta com a orelha, vi que não ia dar certo, né, do jeito que eu fiz. Aí eu tentei fazer a orelha um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo aí que eu já estou traçando ela de novo, só que ela ficou muito pequena. Aí depois dessas tentativas falhas aí da orelha, eu pensei, não, eu vou apagar tudo logo e fazer igual eu fiz no primeiro desenho, que foi só uma orelha simplesona, sem detalhe nenhum. É só uma orelha cartoon, por assim dizer, que é mega simples, é literalmente só um risco. E é isso que vocês estão vendo o que eu falei, que ela ficou bem pequena, ficou estranha. Aí nessa hora que eu decidi apagar tudo, se eu não me engano. Aí pega a borracha, volta tudo, pega a borracha, começa a apagar e assim vai. E vocês podem estar vendo aí embaixo um pouquinho das ferramentas que eu estou usando. Logo depois eu vou trazer mostrando melhor as ferramentas, né? Até porque eu não fico trocando tanto assim de ferramenta. O máximo de coisa que eu uso é só a caneta, ou no caso o pincel, que é como eles falam aí, a borracha, o laço e a lata de tinta. É o que eu mais uso por enquanto. Quando eu quero fazer uma pintura mais bonita no desenho, a única coisa que eu uso a mais é o aerógrafo, que eu já mostrei pra vocês, se eu não me engano. Ele é como se colocasse um lápis afumaçado, por assim dizer. É como se ele fosse deixando o desenho mais esfumaçado. E é útil assim para você fazer umas pinturas, tentar fazer umas pinturas 3D, né? Que eu já consegui fazer algumas nos vídeos anteriores, né? Que eu mais gostei foi daquela mulher que estava usando uma máscara, foi a que eu achei que ficou melhor e ficou mais um aspecto 3D naquela pintura. Mas, né, nas outras até que eu acho que eu falei um pouco na tentativa de passar o 3D nas outras pinturas, né? Mas tudo bem, a gente aprende com os erros. E por enquanto eu dei uma pausa em usar o aerógrafo, mas eu pretendo voltar, só que pra vocês terem uma ideia, esse desenho aí, só com a pintura rápida, só usando a lata de tinta, ele já ficou mais ou menos umas meia hora, uma meia horinha, por assim dizer. Se eu tivesse pintado com aerógrafo, ele ia demorar cerca de 2 horas para ser concluído, porque o aerógrafo demora para ser pintado. Um desenho, aquele desenho, por exemplo, da mulher, ele era para ser um desenho rápido, porque eu já tinha pegado o traçado dele pronto, né? Aí eu fui e resolvi usar o aerógrafo.
com uns 10 minutinhos eu já tinha feito a linha ali completa do que eu queria no desenho daquela mulher usando máscara. E na hora de pintar, aí quando eu terminei de pintar, eu fui ver o tempo do desenho. O desenho deu 2 horas e 40 ou 2 horas e 50 assim, só de pintura praticamente. Então pintura é uma coisa que você tem que ter paciência se você não quiser usar uma pintura simples. Aí eu tô fazendo a parte, essa mecha que o Gohan tem no cabelo, né? Eu não consegui fazer ela de um jeito muito bonito, mas o jeito que ficou, pelo menos eu acho que ficou agradável um pouco. Eu tenho uma certa dificuldade com esse tipo de cabelo do Dragon Ball, que é um cabelo que ele não decide se ele é mais quadrado ou se é mais redondo, né? Aí tem hora que eu faço ele mais quadrado e fica estranho, tem hora que eu faço ele mais redondo e fica um pouquinho estranho também, então tô tentando misturar um pouco dos dois, porque cabelo de Dragon Ball, como eu falei pra vocês, é extremamente difícil de fazer para você que não tem o costume, até porque ainda mais que no celular você não tem tanta precisão como você tem no lápis. Que no lápis você consegue fazer umas formas mais sólidas mais fácil, né? No celular, se você usar o seu dedo principalmente, você vai conseguir uma forma sólida, só que com muito sufoco, com muito esforço para você conseguir essa forma mais sólida, se você estiver usando o dedo. Se você estiver usando uma caneta especial para isso, você até consegue um pouco mais fácil, mas ainda é bem difícil. E uma coisa que eu tô tentando entender ainda, tentando pegar o costume ainda, né, é de não fazer o cabelo dos personagens tão colado no esboço, no círculo do esboço. Que a gente vê que no próprio desenho de referência tá lá o círculo do esboço, né? A parte principal do esboço, que é o círculo. Essa parte ela tá bem afastada do cabelo ainda. E aí é o corte que eu falei pra vocês, que eu fiquei um tempão fazendo ali o cabelo e decidi fazer um corte pra adiantar mais, né? E ali o vídeo já tá com 18 minutos para vocês verem. E ele foi terminar com 20, o arquivo total. Porque mesmo sendo só uma partezinha do cabelo que eu gravei, ainda dá um certo trabalhinho, né? É 18 que tá ali, mas também eu fiquei um tempo aí com o desenho parado pra dar uma entendida no que eu tava fazendo, né? O cabelo não ficou tão bom assim, mas pra quem não é acostumado a fazer, eu acho que o cabelo assim tá bom. Deu pra entender o que é, né? Ele que é um Super Saiyajin. Acho que dá pra identificar facilmente que é inspirado em Dragon Ball, ou que é um desenho de Dragon Ball. Eu peguei só um amarelo normal mesmo, um amarelo bem chamativo, né? Porque nessa hora eu não tava com muita paciência pra pintar e fazer um sombreado aí, então decidi tacar um amarelo todo logo. Peguei aí a cor de pele dos outros desenhos, né? Só fiz a fechamento aí, a linha para a pintura não ultrapassar. Fiz dos dois lados, como sempre, né? Tá uma dificuldadezinha aí. Vocês estão vendo aí que as ferramentas elas estão meio escondidinhas, né? As ferramentas do Spite, porque essa é uma opção que muitas vezes facilita, porque às vezes, como vocês viram anteriormente no vídeo, fica várias coisas aparecendo ali, que é o tamanho do pincel e a opacidade, essas coisas. Aí de vez em quando isso atrapalha. Então tem uma setinha ali que você clica, essa setinha que está para cima. Se você clicar ela quando as coisas estão aparecendo, ela fica para baixo. Aí você clicando nessa setinha, ela vai esconder as coisas e deixar assim de forma mais fácil. Aí se você precisar aumentar a opacidade ou aumentar o tamanho do pincel, você tem que clicar na setinha para cima para ela voltar as coisas e você conseguir mudar. Aí eu tô pegando uma cor mais parecida com o olho dos personagens, né? Quando eles viram Super Saiyajins, que é um olho azul esverdeado. E eu acabei encontrando uma cor que não sei se é exatamente a cor certa, mas é uma cor bem parecida. Então até que ainda deu certo como resultado, né? E esse é o desenho finalizado. Vocês estão vendo aí os 3 desenhos lado a lado. E a gente terminou mais um desenho, um Gohan novamente, dessa vez o Gohan Super Saiyajin. E bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os próximos vídeos e até a próxima.